Se você tem interesse em empreender, é importante você conhecer algumas das condições atuais dessa década na qual nós nos encontramos e que vão exigir do empreendedor algumas características psicológicas, o conhecimento delas para poder alocar isso na sua vida profissional e também adquirir algumas atitudes, algumas habilidades para poder usar as estratégias adequadas para empreender nesse momento contemporâneo. O primeiro elemento a ser levado em conta, que já foi discutido no vídeo anterior sobre empreendedorismo, é que quem for hoje empreender tem que ter em mente que além da fórmula antiga, que era faça bem feito, faça com amor, faça com ética, que vai dar certo e com persistência, é preciso acrescentar essa fórmula. Você tem que ter um diferencial, tem que ter num mundo hiperofertado, com concorrência por todo lado, você tem que ter alguma coisa especial que o mercado entenda e muito rapidamente, com muita simplicidade, que faça o sujeito comprar o sorvete do seu carrinho do sorvete e não dos outros 30 carrinhos de sorvete que estão na praia gritando e oferecendo sorvetes. Tem que ter alguma coisa especial, um diferencial. Nós vamos discutir um pouco depois como fazer isso. Depois você tem que ter um estoque de planos e produtos já na prateleira, porque assim que as pessoas começarem a comprar sorvete no seu carrinho do sorvete na praia, outros sorveteiros vão descobrir qual é o seu diferencial, vão começar a imitar e você já tem que ter o pulo do gato e os próximos pulos do gato para você manter a dianteira, porque rapidamente os concorrentes conseguem hoje, por vasos intercomunicantes que a economia hoje tem, descobrir o nicho no qual você está e competir. A terceira coisa, você tem que saber que o tempo inteiro há disrupções. Então, além de você estar tendo um estoque de ideias e diferenciais dentro do seu ramo, você tem que entender que o seu ramo pode a qualquer momento ser varrido do mapa. Portanto, você tem que estar farejando, como aquele livro que fez muito sucesso algumas décadas atrás, Quem Mexeu no Meu Queijinho, continua válida a ideia de você estar o tempo inteiro se preparando para a disrupção e você saber que talvez sorvete saia uma pesquisa que sorvete é muito tóxico e tem um produto novo que alguém inventa uma nova tecnologia numa startup em Israel, na Holanda, de alguma coisa muito refrescante, deliciosa, espumosa que não é sorvete e o sorvete cai no ostracismo e assim por diante. Portanto, você tem que estar, além disso, preparado para essa disrupção constante. E a quarta coisa, você vai ter que ter uma disponibilidade, uma disposição a um grau de trabalho que pode envolver talvez fim de semana, pode envolver horas extras, etc., muito elevado, uma intensidade elevada, porque como a competição é grande, as mudanças tecnológicas muito rápidas, você tem que estar o tempo inteiro se reinventando, você vai ter que compreender que, embora você tenha direito a férias, a descanso, etc., etc., a qualidade de vida, isso tem uma outra cara na década atual se você resolver empreender. Você vai ter que estar disposto a, digamos assim, ralar muito, mesmo depois de ter atingido um certo sucesso. Embora aí você comece a delegar mais, ter mais estratégia, mas você vai ter que estar sempre atento e sempre ativo. Um outro aspecto que caracteriza o empreendedorismo atualmente é que já desde 2010 foi ficando claro que é necessário ter sempre um marketplace, um ecossistema, porque quando nós falamos de você ter um diferencial, de você ter um estoque de alternativas, de você estar preparado para a disrupção, na década de 20, como agora, isso significa você ter não só um estoque dentro do seu ramo, mas em ramos paralelos. Entretanto, é muito raro alguém ter a condição, ter braço para isso, ter cabeça para isso, ter neurônio para isso, de você ter um negócio com, sei lá, produção agrícola, você ter alguma coisa na área de uma fintech ou bancária e você ter uma agência de marketing. São coisas muito diferentes. Houve uma época em que a diversificação era muito preconizada, mas depois voltou-se a ideia do core, de você perceber que a competição ficou tão grande, tão especializada, que era necessário você fazer aquilo em que você é muito bom e talvez, se você quisesse diversificar, você se associar a pessoas que também são muito boas naquele core. Hoje, tem uma outra coisa que se torna importante,
que é você ter essa ideia de marketplace, de ecossistema. Digamos, no exemplo que eu já dei em outro vídeo sobre o dentista que resolveu abrir o seu consultório dentário, mas que rapidamente vai se tornando um empreendedor e não um profissional liberal. Por quê? Nós já falamos sobre isso. Se ele só for um profissional liberal, sentar lá e ficar esperando vir a clientela, ele vai ficar esperando sentado. Então, digamos que no nosso caso aqui, ele abriu em várias áreas da cidade, talvez na periferia, atendimento dentário barato, fez convênios odontológicos, conseguiu subcontratar pessoas, conseguiu patrocínios, se associou a uma empresa que vende produtos para branqueamento, estética dentária e por aí afora. Então, ele foi, vamos dizer, ampliando o negócio dele, talvez abrindo negócios em outras cidades, de novo se associando, conseguindo levantar capital, que hoje com a liquidez atual é mais fácil, e por aí afora. Entretanto, criar um marketplace significa que ele tem que ir além. Ele tem que hoje pensar que ele precisará de áreas que quando uma vai bem, e a outra vai mal, elas se compensam. Se a outra for mal, aquela vai bem. Elas são um hedge uma para a outra. Ele pode fazer isso moderadamente dentro da área odontológica, mas já com bordas e rebarbas para áreas afins. Por exemplo, ele pode começar a ampliar dentro do campo odontológico para a saúde, para a estética e, de repente, para, vamos dizer, a área maxilar e óssea. E digamos que, além disso, ele começa a trabalhar com produtos de limpeza dentária, etc. As pessoas têm que fazer lá a sua higiene e abre nichos em farmácias, corners, com produtos especiais para um conforto na limpeza dentária. Investe numa startup que tem algum produto ligado a isto. Ou seja, ele pode começar a criar um marketplace e mais adiante, se ele avançar nisso, ele vai ter um ecossistema que talvez comece a falar de outras áreas da saúde e produtos alimentícios que não prejudicam os dentes e por aí afora. E depois ele vai saindo dessas áreas e entrando de fato em outras. Isso tem que ter uma certa organicidade. Mesmo grandes empresas não têm a capacidade de simplesmente a esmo e diversificando. Então, uma característica de um ecossistema é que uma área é complementar e conversa com a outra. Bem, dito isso, nós temos aqui um último aspecto ainda a falar do empreendedor contemporâneo, que é o quanto o sujeito pode ser um intuitivo, uma pessoa vocacionada, ou quanto há de profissionalismo e de ensino que pode ser dado para isto. Bem, vocês já devem ter ouvido falar que o criador do Facebook e outras startups de muito sucesso, às vezes, abandonaram a faculdade no terceiro ano, no quarto ano e foram empreender. Entretanto, aquele empreendedor mais ignorante que nós conhecemos dos anos 60, 70, que cria um império sendo intuitivo e simplesmente ele sabe, ele ali põe o dedo, sente o vento e percebe o que tem que fazer. Depois ele vai contratando lá os executivos super bem formados em alguns lugares. De vez em quando ele desautoriza esses executivos na sua empresa, porque ele sabe que o que vai dar certo é outra coisa. Esse empreendedor está acabando. Ele, de fato, hoje não precisa ser alguém totalmente formado pela faculdade. O empreendedorismo não vai ser garantido porque você estudou administração ou sabe tudo sobre finanças ou sobre marketing. Não se trata disso. Mas o empreendedor mais ignorantão, ele vai ter dificuldades. Hoje é um campo que exige muito profissionalismo. E o profissionalismo, nós vamos falar disso mais adiante, está também ligado a uma formação, mas não necessariamente a toda a formação tradicional universitária. Bem, nós vamos prosseguir no próximo vídeo falando de características psicológicas que são favoráveis aos diversos modos de se empreender e vamos também discutir aspectos que você talvez não tenha naturalmente, que não são intrínsecos a você, mas você pode adquirir, precisa adquirir para poder empreender no ambiente contemporâneo.